E daí seguiu-se uns meses e a Terra estava tudo tranquilo, não tiveram nenhum registro de nenhuma anomalia ou qualquer coisa perigosa na Terra, estava tudo tranquilo. E até que chegou o mês do aniversário da Alice, que ela fez 17 anos, e foi convidado boa parte do pessoal da família dela, da parte da mãe, e o pessoal dos outros universos também foram convidados. E na festa o Felipe chegou com um presente para a Alice e disse que ele tinha procurado bastante por aí até que ele conseguiu encontrar um ótimo presente. E ela, quando viu, adorou. E daí pulou no pescoço dele e o abraçou tanto. Daí ele disse que já estava ficando sem fôlego. Daí o Marco disse que era para ir tirar as fotos. E ele tirou boa parte das fotos deles dois. Daí o Marco disse que tinha o resto da família dela para tirar fotos. Então ela foi, tirou boa parte das fotos com a família dela e depois voltou com o Felipe. Daí seguiu-se a noite, uma festa muito boa. Até que acabou e todo mundo foi para sua casa. Menos o Marcos, que foi convidado para ficar por lá. E o Felipe, logo após acabar a festa, acabou desaparecendo. E o pessoal foram dormir. E daí de manhã, Marcos foi convidado para o café lá. E o Alfredo disse que ele poderia lhe ensinar algumas coisas que seriam úteis para ele quando ele viajasse pelo multiverso. E o Marcos acabou concordando. Ele sabia que o Jonas ele não ficava tanto tempo em um planeta para aprender tantas coisas, mas ele sabia bastante. Então ele começou a aprender bastante coisa sobre tecnologia naquele dia. E no momento, ele foi para a varanda, que o Alfredo estava ocupado. E de repente, ele percebeu que estava começando a brilhar uma luz bem lá embaixo da casa, bem perto. Daí ele pegou seu traje de denunciador e chegou lá. E aí, de repente aquela luz se expandiu bastante, um clarão branco, e apagou. E quando se apagou, ele viu um menino pequeno, que saiu de lá com um traje tecnológico. E o menino viu ele e cumprimentou ele, dizendo olá, denunciador. Daí o Marcos ficou meio confuso. E Marcos perguntou quem ele era e que era essa coisa que ele tinha chegado nela. Daí o garoto disse que era o Vinícius e que tinha chegado através de um portal do tempo, que ainda estava em desenvolvimento por ele. E daí, nesse momento, o Alfredo chegou lá na frente, onde estavam os dois, e perguntou o que estava acontecendo aí. E o denunciador explicou que esse garoto acabou aparecendo aqui dizendo que veio de um portal do tempo. Ele viu no momento que começou a brilhar lá e ele pensou que poderia ser uma anomalia. Só que aí esse garoto disse que chegou no portal do tempo aqui e disse que o nome dele é Vinícius. E daí o Alfredo disse que teria que investigar melhor essa história e perguntou se ele veio do futuro. Daí o garoto disse que sim e o Alfredo perguntou o que ele estava fazendo lá. Daí o garoto disse que ele estava testando uma máquina do tempo que ele está desenvolvendo com rascunhos que ele encontrou por lá pelo futuro de um cientista. E ele testou construir a própria dele e viu que deu certo. Daí o Alfredo ficou meio apreensivo com isso, disse que isso é bem perigoso, ficar viajando no tempo desse jeito. Daí perguntou se ele tinha um jeito de voltar de volta, se ele sabia como fazer isso. O garoto disse que sim, mas quando ele foi checar a máquina percebeu que já estava com uma pouca carga e disse que teria que esperar um pouco para poder voltar, porque ele disse que era o primeiro teste dele. Então ele disse que teria que ficar por lá por um tempinho. Daí o Alfredo chamou eles para entrar e deu algumas coisas para o menino comer lá. E o Marcos perguntou se ele não iria perguntar nada mais pro garoto. Daí o Alfredo disse que viagem no tempo é perigosa. Se ele perguntasse algumas coisas que poderiam comprometer o futuro, poderia ser bem perigoso. Então ele prefere ficar calado e só interagir como no presente aqui mesmo, com o garoto. E daí nesse momento, várias pessoas chegaram lá que haviam sido convidados para um almoço nesse dia. E daí, quando o Felipe chegou, o garoto correu para a banda dele e o abraçou. E daí disse: olá, estou feliz em ver você. E o Felipe não entendeu muito bem e perguntou quem era esse garoto. E daí o Marcos disse que ele havia dito que o nome dele era Vinícius e que ele acabou viajando do futuro para cá para testar uma máquina do tempo que ele está desenvolvendo. E daí ele ficou meio confuso, mas sabia que isso era possível. Então só aceitou, mas quando ele olhou os olhos do menino, ele se assustou e no momento ele ficou meio sem reação. E o pessoal perguntou o que foi que ele ficou tão assustado. E o
Felipe perguntou se alguém havia visto os olhos dele. E o Marcos disse que ele tinha olhos normais, e não viu nada de estranho. Daí ele percebeu que o garoto estava escondendo os olhos verdadeiros dele. Daí no momento, a Alice chegou lá, percebeu que o Felipe tinha chegado, e daí o garotinho se soltou do Felipe e foi abraçar ela. E daí quando ela o viu, achou ele tão fofo, e começou a abraçá-lo. Daí perguntou quem ele era. E daí ele disse que era o Vinícius, e que tinha vindo do futuro. E daí ela ficou meio surpresa com isso, mas aí achou ele bem parecido com o Felipe, que ela estranhou. E daí no momento ela viu os olhos dele, e daí ela percebeu algo estranho. E daí o Alex chegou lá e na hora viu o garoto lá e perguntou quando foi que ela tinha tido um filho. Ué, eu nunca me relacionei com ninguém, eu não tenho filhos. Como assim? E o Alex disse que ele tem umas câmeras que ele usa nos olhos, que ele consegue identificar o DNA das pessoas, e viu que o DNA do garoto batia com o dela, e no momento acabou vendo que batia com o do Felipe. E daí ele ficou confuso, e daí perguntou por que é que esse garoto tinha o mesmo DNA que eles. Daí no momento o Alfredo acabou jogando uma vasilha no chão, de tão surpreso, e daí ele perguntou pro garoto quem realmente ele era. E daí ele disse que era o neto dele, e daí no momento todo mundo ficou surpreso. Pera aí, disse a Alice. Então quer dizer que você é o meu filho do futuro? Nossa, você é tão fofo. Ai, minha nossa. Ah, qual é, mãe? Até aqui a senhora é assim? Pera aí, eu sou assim contigo no futuro? É, mas pelo menos... Não, deixa quieto. Pera, o que você ia dizer? É melhor a senhora não saber por enquanto. Agora você me deixou curiosa. Desembucha, garoto. O que você iria dizer? Eu posso contar, vovô? O Alfredo, meio confuso, acabou deixando. Pelo menos não é só comigo. Você também tem os seus outros. Pera aí. Outros? Quer dizer que você não é filho único? Não. Mãe, eu tenho irmãos também. Mas espera aí, você é filho meu com... eu sei muito bem, mãe. A senhora tem um grande cérebro, mas ainda assim tá querendo processar isso com o coração. Tá bom, então eu vou explicar. Desceu do colo dela, pegou a mão dela, foi até o Felipe, juntou a mão dos dois, e daí ele disse, tá aqui, esse é meu pai, você é minha mãe, e nós somos uma família de 7 filhos. Daí todo mundo ficou ainda mais surpreso, daí o Felipe ficou tão vermelho de vergonha que ele não conseguia falar mais nada, e aí todo mundo disse, espera um pouco, se esse garoto é o filho de vocês, e ele disse que tem mais outros, não quer dizer que vocês no futuro... E daí o Alfredo interrompeu. É melhor deixarmos quieto, é muita informação para você processar. Além do mais, minha filha ainda tem 17 anos. E agora aparece uma dessa. Pera aí. Vamos para outro lugar conversar só nós mesmos. E aí apareceu lá o Matheus. E ele foi até o Vinícius. E puxou a orelha dele e disse se ele sabia o que ele estava fazendo. Daí ele disse que sabia sim. E daí falou para ele que se ele continuar revelando tanta coisa assim, pode acabar comprometendo o futuro. E daí ele disse que não importa o que ele fizesse, as coisas iriam dar no que deram. E ele até concordou. E daí ele acabou se transformando no Cat Blanc. E daí acabou dando um golpe que derrubou o Matheus no chão. E daí viram que ele também podia se transformar no Cat Blanc. E daí perguntaram se ele havia recebido poderes também lá. Ele disse que não, que ele nasceu assim. E daí perguntaram se isso era possível. E daí confirmaram que sim, que o empoderador meio que altera o DNA da pessoa. E daí as próximas gerações podem acabar nascendo com os poderes também. E daí ficaram surpresos. E daí foram para um local mais reservado e conversaram um pouco com o Vinícius sobre algumas coisas. E o Felipe com a Alice estavam ouvindo tudo atentamente. E daí a Alice toda empolgada e o Felipe meio constrangido. E daí, depois de uma longa conversa, eles resolveram dar um tempo do compromisso que iriam fazer. E com um pedido do Vinícius, eles resolveram passar um tempo de família juntos. E passaram um bom bocado do dia fazendo um bocado de coisa. E daí passaram a noite, fizeram algumas coisas. E daí pela manhã, Matheus disse que já estava na hora de ir. Eles se despediram deles. E daí ele vestiu o traje dele que ele estava usando, tecnológico. Daí acabou abrindo um portal branco que ele passou por dentro. E o portal se fechou e ele foi embora. E daí o Matheus perguntou o que ele estava fazendo lá, como foi que ele chegou naquele ponto. E o que ele havia feito que ele não se lembra. E daí
Explicaram para ele